Fala, fechamentos! Yuri Careca na área e hoje o nosso tema é muito mais familiar do que parece. Mas careca, eu nunca ouvi falar sobre movimentos sociais. Calma, fechamento, você já ouviu falar e eu vou te mostrar por quê. Movimento social é toda ação coletiva que visa não só transformar a realidade, mas também conservá-la. Eu aposto que vocês já viram nos jornais manifestações contra e a favor do atual governo. Aposto também que já viram greves de professores, greves de estudantes, greves de trabalhadores. Já viram manifestações antirracistas e pelos direitos das mulheres. Todos esses são movimentos sociais. Os movimentos sociais surgiram aqui no Brasil ainda durante o período colonial. Os povos indígenas sempre lutaram para não serem escravizados, para manterem suas terras e para manterem seus modos de vida. Já os povos africanos escravizados sempre resistiram a partir de revoltas locais e a partir da formação de quilombos, que existiram do século XVII até o fim da escravidão, sendo o maior e mais significativo de todos o Quilombo dos Palmares. Outros dois movimentos ocorreram durante o período e foram significativos também, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembra quando eu falei sobre transformar a realidade e conservá-la? Nesse período, a Inconfidência Mineira tinha outros objetivos, mas não tinha como objetivo acabar com a escravidão. Já a Conjuração Baiana queria sim acabar com a escravidão e era um dos objetivos, mas outros objetivos do contexto histórico eu deixarei para os professores de história. A greve também sempre foi um instrumento importante de luta dos trabalhadores. As primeiras greves no Brasil aconteceram e foram organizadas por trabalhadores escravizados negros em 1858 com os movimentos paredistas. Além disso, os movimentos sociais eles podem se dividir em movimentos sociais conjunturais, ou seja, tem como objetivo uma solução imediata. Vou dar um exemplo. Uma prefeitura decide elevar a passagem dos ônibus em uma cidade. A população indignada se organiza e forma uma ação coletiva e consegue barrar esse aumento da passagem. Ou seja, dada a conjuntura de aumento da passagem pela prefeitura, a população consegue se organizar e fazer com que isso não aconteça. Consegue uma solução imediata. Já os movimentos sociais estruturais, eles têm como objetivo soluções a longo prazo, porque eles visam mudar a estrutura pré-estabelecida de uma sociedade. Aqui darei alguns exemplos de movimentos sociais estruturais importantes em nosso país. O primeiro deles é o MST, que surge entre o fim da década de 70 e o início da década de 80, de base marxista, e foi importante na luta e no enfrentamento do regime militar. Tem como objetivo melhorar as condições de vida dos trabalhadores rurais e também mudar a estrutura da propriedade de terra no Brasil, que tem o latifúndio como algo dominante. Outro é o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que surge em meados da década de 90 e tem como objetivo auxiliar na luta de forma organizada de famílias que lutam pelo direito à moradia e tem como objetivo a ocupação de imóveis e prédios desocupados que não pagam IPTU. O líder do MTST é o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Outro movimento importante é o movimento estudantil, que ganha corpo com a criação da UNE na década de 1930. A UNE sempre esteve ao lado da luta de trabalhadores e de estudantes. Mas vale ressaltar a década de 60, mais precisamente o ano de 1968, em que diversas mobilizações estudantis aconteciam, e entre elas a passeata dos 100 mil. Foi a revolta pelo assassinato do estudante Edson Luiz. Infelizmente, as manifestações não só estudantis como sociais foram duramente reprimidas com a instauração do AI-5, que iniciou o período de maior repressão durante a ditadura militar. Sobre esse acontecimento, vale deixar como sugestão de leitura o livro 1968, o ano que não terminou, um clássico de Zuenir Ventura. Em esfera global, vale destacarmos os movimentos sociais ambientalistas, que lutam, entre outras coisas, para conter o desmatamento desenfreado, vide o Pantanal Brasileiro, os incêndios no Pantanal Brasileiro esse ano, para conter a emissão de gases à atmosfera que causa efeito estufa e também para o controle dos recursos naturais. Uma das instituições mais importantes é o Greenpeace. Outro movimento social nos acompanha no dia a dia. Mas careca, que movimento social é esse? Calma, fechamento, estou falando da música. Eu aposto que você ouve música todos os dias. Se não ouve, deveria ouvir. Aqui eu falarei sobre o rap, mas vale também ressaltar a importância do samba e do funk. O sociólogo Matheus Cunha escreveu sobre o antirracismo no rap brasileiro. Segundo ele, o rap se consolida no Brasil a partir dos anos de 1990, principalmente com os Racionais, MCs, e destaca: foi por meio das letras de rap que a juventude negra passou a se entender como sujeitos ativos e detentores de direitos
e voz. A popularização do rap no cenário brasileiro contribuiu para a popularização do debate racial e para a crítica à violência de Estado. Ainda segundo ele, o rap mantém seu forte teor antirracista por meio de letras de Emicida, de Djonga e de Orochi, por exemplo. Além disso, tem o potencial para alcançar outras juventudes, pois possui ouvintes das mais diversas classes sociais. Fechamentos? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. E como sugestão, ficará o álbum Mil Trutas, Mil Tretas, dos Racionais MCs, lançado em 2006, e Convoque Seu Buda de Crioulo, lançado em 2014. Bons estudos e se cuidem. Yuri Careca no Explica Enem.